Como eu estava apresentando anteriormente, né, hoje de manhã, eu sou engenheiro mecânico lá do LabEE. Fui trazido para o projeto como consultor na área de eficiência energética. Eu trabalhava com simulações termoenergéticas e especialista em projetos na área de sistema de condicionamento de ar. E no caso do regulamento, ele leva em consideração em grande parte, né, a parte do ar-condicionado, né, sendo um fator relevante. E nesse sentido que eu fui levado para o projeto, no caso o S3E, que foi apresentado hoje de manhã, e também a convite da Alexandra, estou trabalhando com esse projeto, desenvolvimento do projeto. Né. Dentro desse contexto, né, que nós trabalhamos bastante com o S3E lá, era em tentar trazer esses conhecimentos que estavam lá do lado de eficiência energética para uma dimensão que ela fosse possível ser levada a outros segmentos, não digo leigos, mas não especialistas, né? Que muito se dizia quando tentávamos trazer, pelo menos a nossa experiência lá de se levar esse conhecimento para os arquitetos, era, simulação, esses conhecimentos são extremamente específicos, né? Não são tão assimiláveis no sentido de se fazerem práticos, né, pelo modus operandi, a forma do arquiteto projetar. Então, existia essa dificuldade muito grande, né? E houve um interesse nosso de levar esse modelo também para esse projeto, né, de tentar se trazer para uma linguagem que ficasse um pouco mais simples, no sentido de ser mais visual, né, e diferente dos vícios que tenho, digo eu como engenheiro, né, de ser detalhista em termos de cálculos, né, e não no sentido da forma. Né. E até a base desse projeto aqui, como a Alexandre estava explicando, seria isso, simplificar. Né. Nesse caso, a gente começa com essa pergunta simples nesse projeto. Né. Você saberia quais são as melhores opções de projeto para edificação na sua cidade? Que essa que seria o motivo, né, o que está por trás do projeto. Que essa concepção seria o quê? A gente trazer, desculpem o meu vício de estar trazendo a simulação, mas por estar vivenciando isso tanto tempo, né, mas a gente tem essa preocupação em estar orientando, né, os profissionais, os futuros desenvolvedores das novas edificações, é que muitas das decisões que são tomadas nessas etapas iniciais, nessas etapas conceituais de pré-projeto, nessa concepção, elas vão impactar lá na frente, na época em que você vai estar operando e mantendo esses edifícios. E até pelo relatório de 2009, a gente tem informação que quase que 40% do consumo da energia produzida no Brasil ele é gasto com operação e manutenção dos edifícios. Então, essa que é a importância de estar trazendo esses conceitos, porque muitas das vezes um projeto, eu sei que ele começa praticamente 100% deles na mão de um arquiteto, num rascunho, no início, sketch, e muitas daquelas decisões que foram tomadas ali, elas lá na frente, quando você estiver no as-built, quando você estiver fazendo o projeto em si sendo executado, essas decisões vão estar impactando lá. Então, essa que seria a maior importância, né, do projeto, como a Alexandra tanto trouxe. Né? Então, vamos começar. Como ela começou falando, essa demanda para edificações mais eficientes com menor impacto no meio ambiente. Né? Mas a questão é como proporcionar um consumo energético, um menor consumo energético e um maior conforto interno ao usuário. Porque exatamente a gente está lidando com duas variáveis, né? Falando como engenheiro novamente, com dois aspectos que teoricamente eles batem de frente, né? Que existe essa dificuldade, né? Eu tentar trabalhar com esses dois itens, e nesse sentido que a gente tenta trabalhar com essas estratégias bioclimáticas, a indicação delas, para poder chegar num ponto ótimo entre essas duas questões. Né? Do nosso estudo anterior, nós conhecíamos algumas ferramentas, né, de análise bioclimática no mercado, mas a dificuldade que existe com elas, né, até posso citar que era uma anterior que foi muito utilizada, e também a Alexandra participou do desenvolvimento dela há algum tempinho atrás. E hoje o Climate Consultant, que é uma referência no mercado, né, todos eles têm esse problema que é a dificuldade de leitura e compreensão desses dados. Então, muitas das vezes, um pesquisador, um especialista que está lidando
estritamente com conforto térmico, com conforto interno no ambiente, ele para chegar nesse conhecimento, para analisar as informações da famosa carta psicrométrica do Givone, né, ele precisa ter trilhado um caminho bastante grande dessas informações, né? E muitas das vezes, né, essa informação, se ela pudesse ser produzida de uma forma mais simples, ela facilitaria, ela estando acessível para todos os demais projetistas que não sejam especialistas em conforto. E é isso que a gente tenta com o desenvolvimento dessa ferramenta, né? Então, enquanto as outras foram desenvolvidas para especialistas e pesquisadores, a gente tentou buscar trazer essa informação para um nível mais alto nível, né, com um menor detalhamento, né? E principalmente, né, que como os demais as referências são de outros países, no caso, existe uma total ausência, né, de informações referentes a essas aplicações, exemplos, um material que fosse um pouco mais intuitivo, palpável, né, para a nossa realidade. E no desenvolvimento dela a gente se atentou bastante, né, a essas necessidades que, olhando, eu sempre via um dos desenvolvedores, né, a questão de se trazer grau de detalhamento muito grande para tentar se buscar fazer ela mais precisa, e por outro lado nós tínhamos a Alexandre do outro lado pedindo, não, a gente precisa simplificar, trazer ela para uma linguagem que fosse mais simples. Então isso ajudou bastante a gente pautar isso e fechando com o mínimo de opções no sentido de se entrar nesse detalhamento. Então nesse caso a gente tem uma ferramenta agora, né, que ela indica aos usuários as estratégias mais, por como dizer, apropriadas para aquela situação de projeto, né, aquele determinado zoneamento bioclimático, né, em município. Então a gente tenta fazer isso de uma forma que seja possível ao usuário, né, ao arquiteto que esteja utilizando a ferramenta, né, conseguir ter acesso a essas estratégias, essa indicação, né, de acordo com toda a teoria, a metodologia que a gente desenvolveu, e ter acesso a essas informações ainda nessa fase inicial de projeto. Né? E, como estava falando anteriormente, né, dela ser voltada para esse usuário não especialista, né, porque, conforme disse, existem outras ferramentas voltadas para os especialistas, e a nossa função é exatamente o caminho inverso. Né? E quais são essas características da ferramenta que são importantes, né, dentro desse objetivo? Era criar uma centralização dessas informações, porque assim como na minha área também como engenheiro, existe essa dificuldade de se encontrar as informações. O projeto de ar-condicionado, buscar no site de cada um dos fabricantes, isso é extremamente difícil, né? E nesse sentido, a ideia que estava por trás disso desde o início, da Alexandre, de ser uma biblioteca digital, né? De não só estarmos fazendo todo esse desenvolvimento dessa metodologia de cálculo para permitir essa indicação das estratégias, como também fornecer um material explicativo, espécie de tutoriais, né, explicando como se aplicar e como utilizar essas estratégias e exemplos de aplicações delas, fotografias, né, um acervo gigantesco, gentilmente cedido pela Alexandra. E acima de tudo, né, tentar fazer uma interface gráfica simples e amigável, né. Eu até faço essa ressalva que para os engenheiros ela está extremamente simples e amigável. Eu espero que os arquitetos estejam contentos. Aqui só um pouquinho da parte chata para contextualizar, né. O que a gente fez foi uma metodologia de desenvolvimento baseada nas cartas psicométricas do Givone, né, e combinamos isso com o conforto adaptativo da 55, Standard 55, faltando dele aqui, para explicar de uma forma mais simples. Basicamente aqui a gente tem os dados, nós pegamos no caso por um arquivo climático, né, e ela tem de hora em hora 30 propriedades, né, de um determinado município, né, que até esse é um motivo que até alguns anos atrás, 2 anos atrás, só existiam 14 arquivos climáticos, né, no Brasil, né, até Y, exatamente pelo fato que para conseguir essa quantidade de informações só era possível nos aeroportos, né, pelo fato de nós temos no Brasil aeroportos civis, porém com controle militar, existe essa dificuldade de liberar essas informações, né. Então, depois de vários acordos é que conseguiram, acho que foram 400
um pouco mais de 400 arquivos, novos arquivos climáticos, que até então nós estávamos restritos a 14, e era extremamente difícil, né? Porque você fazer um projeto pensando, Fortaleza é parecido com o quê? Com Rio de Janeiro, São Paulo ou Curitiba, né? É extremamente difícil, né, fazer esse tipo de comparação, tem que extrapolar os dados, né? E esses arquivos climáticos possuem várias propriedades, desde a velocidade do vento, direção, radiação solar, temperatura, e com isso a gente consegue fazer essa análise, né? Então, como era feita essa metodologia, né, do Gibbone? Existe essa carta psicométrica que é extremamente utilizada pelos engenheiros na área de refrigeração, né? E uma vez utilizando dessa metodologia, era onde se plotavam todos esses pontos. Cada um desses pontos era identificado e percentualmente você poderia dizer que determinada hora do ano, dentre as 8.760 horas, quantas delas estavam em área de conforto, quantas estavam numa área que seria indicada por uma determinada estratégia bioclimática ou outra. Assim, mais ou menos como está aí na imagem, isso aí é uma carta psicométrica onde foi desenhada por cima dela limites de conforto. Então a área número 1 é a zona de conforto, em que os dados de temperatura e umidade que caíssem aí dentro estão dentro dos limites em que o ser humano se encontra em conforto. Claro, todos esses limites são adaptados à realidade brasileira. Todas as outras zonas são zonas em que seria recomendável o uso de determinada estratégia. Então, por exemplo, a zona 5, ela já é uma situação extrema em que as condições do clima são tão extremas do ponto de vista do calor e da umidade elevada que é necessário usar o ar-condicionado. Mas já a zona 3, ela é uma zona em que seria recomendável o uso da ventilação natural, né? A zona 4 também, só que cruzando com resfriamento evaporativo e por aí vai, né? Cada um desses elementos indica para nós qual é o tipo de estratégia mais interessante para adotar no projeto, para fazer com que esse projeto proporcione condições, mude, vamos dizer assim, o clima, a ponto de trazer as condições climáticas internas para a zona de conforto. Já está falando igual engenheiro. Retornando, né, a esse gráfico, que até para mim também parece absurdo, né, da carta psicométrica, né? Então a metodologia foi o quê? Nós tentamos desenvolver uma forma de se extrair essas informações que requerem um grau de especialização, né, a respeito delas, combinamos elas com o conforto adaptativo para orientar o desenvolvimento, né, a ferramenta de cálculo que está por trás desse portal, né? Então, para esse desenvolvimento a gente conseguiu aí a análise desses mais de 400 novos arquivos climáticos, né, com essa inspiração na análise bio, que foi citado anteriormente, que foi uma grande fonte de inspiração para a gente, e toda uma criação de uma base de dados de materiais construtivos nova, né? Na verdade, nova não, né? Ela foi uma combinação que já existia, que eu vou falar um pouco mais ali na frente, que foi um esforço grande, né, para se desenvolver, né? E uma funcionalidade para cálculo de propriedades térmicas dos componentes construtivos, né, que é algo que é sempre pedido em relação a esses problemas todos, principalmente com toda essa discussão que está tendo em cima da nova norma de desempenho térmico, né, de edificações. Aí, a questão dos dados climáticos, né, porque quando um usuário ele escolhe uma cidade de projeto e ele tenta fazer com aquela nossa pergunta inicial, né, quando ele entra com a cidade lá, a gente tem, o que passa por trás, a gente tem o quê? Uma escolha de um arquivo climático correto, a análise dele, toda essa aplicação dessa metodologia, levando em consideração essas 30 e cacetada de variáveis, né? Todas essas variáveis são analisadas, todas as obras do arquivo climático para fazer essa metodologia, a aplicação dela e o cálculo, né, de todos esses
percentuais e a identificação, a delimitação da área de conforto e onde seria a incidência dessas estratégias, né? E essa geração de resultados. Só esclarecendo, tudo aquilo que o Gabriel mostrou é o que está por trás da interface, né? Ninguém vai precisar calcular aquilo ali tudo. Na verdade, a ideia é que o site seja o mais intuitivo possível e ele tenha a trabalheira de fazer toda essa aplicação e cruzamento de dados para o usuário. Exatamente. Aí, aqui a gente está mostrando esse exemplo, né, da sua tela inicial, que você tem a seleção da cidade de projeto. Uma vez que você efetua essa seleção da cidade, no caso, ela está restrita aos arquivos climáticos que a gente possui atualmente, são 400 e poucas, né? Nós não temos todos os municípios do Brasil, né? Mas uma vez que seja feita essa escolha, nós apresentamos uma sugestão das estratégias bioclimáticas, né? De acordo com os dados daquele município, daquela localidade, né? Em que a gente vai informar qual que é o percentual de incidência dessas estratégias, né? Dentro as horas e informar quantas horas do ano já estão em conforto, em que o projetista não precisa se preocupar no sentido de trazer uma estratégia extra para buscar o conforto interno do usuário, né? E até o percentual de horas que existem em desconforto por calor, desconforto por frio, e lógico, a apresentação dessas estratégias, né? Qual é a aplicação delas e no caso as explicações, gráficos, o material que explica quando que ela pode ser mais aplicável, se de dia, se de noite, se ela vai ser mais eficaz para resolver um problema num determinado período do ano, numa determinada estação. E uma parte importante que a gente tem de uma das sessões da ferramenta também é que a gente fornece uma seção inteira de componentes construtivos, né? Por que eu falo disso? É que existia toda uma dificuldade para se lidar com os componentes construtivos, propriedades, materiais. Porque, usando o tio Google, né, você ia lá, procurava gesso, você achava uma determinada propriedade. Aí um determinado fabricante fornecia o mesmo material com propriedades diferentes. Então, existia essa grande dificuldade, principalmente porque se você buscava nos locais certos, por exemplo, uma norma, na NBR, você encontrava uma faixa. E isso era um pouco difícil para a parte no meu caso, para simulação, quando a gente fazia simulação térmica de edificações, eu não tenho como entrar uma faixa, eu preciso entrar com o valor exato, eu tinha que fazer essa escolha, eu precisava de escolher um valor dentro dessa faixa. Então, no meio dessa confusão entre as normas e o restante do material que existia no mercado, né, com a tutoria da Alexandra, nós tentamos unificar todos esses materiais, né? Então foi feito esse trabalho conjunto, né, que envolveu desde o laboratório lá, ministério, bastante gente, para a gente juntar esses dados que existiam dentro da norma, né, da NBR, mais o material que existia, que era fornecido pelo selo azul da Caixa, para as regulamentações, né, do processo Edifica, da regulação técnica de qualidade comercial e residencial, e também para servir como base para o simulador, o S3E, né, para simulação e, lógico, para o projeto, né, onde está toda a base de informações com esses componentes construtivos. Dentro dela, a gente foi desenvolvida uma metodologia em que a gente conseguiu montar estabelecemos esses valores dentro dessas faixas e conseguimos os valores para simulação e uma representação exata de cada um desses componentes. Então, tudo isso que está na norma, a gente unificou os valores, né? E está disponível ao público. Uma outra seção que foi criada também dentro da ferramenta é tentando trazer informações sobre os equipamentos. Antes eram equipamentos eficientes, depois nós mudamos um pouco o conceito, né, para trazer, seria uma seção que a gente abriga todos os tutoriais, tentando ensinar já naquele conceito inicial da Alexandra de se existir uma biblioteca digital. Então, dentro dessa seção, nós trazemos todos esses tutoriais que já existiam ali, vão estar abertos para trazer novos também, que seja capaz de o usuário, né, entrar na ferramenta, né, eu vou mostrar aqui depois, e ali escolher dos materiais que estão disponíveis, né, montar novos componentes, né.
até mesmo tem uma parte de criar novos tijolos, você vai estar puxando o material, no caso o material cerâmico, que são propriedades que a gente já está fixando internamente da ferramenta, e dá o formato para tentar mesmo o estudo de um determinado bloco cerâmico diferente, um bloco de concreto, isso será possível, e montar essa combinação dela com um determinado tipo de acabamento interno para verificar essas propriedades, né? Principalmente com essa confusão da norma de desempenho. Aí todas essas considerações que a gente faz, elas estão ligadas, né, à escolha de uma cidade, né? E quando você escolhe essa cidade, deixa eu trocar para Florianópolis agora. E todas essas observações que a gente faz, elas são relacionadas a essa escolha desse arquivo climático, né? Inclusive nós temos essas outras seções, no caso de componentes construtivos, equipamentos, que elas são indiferentes, elas independem da cidade. No entanto, quando nós trazemos aqui, por exemplo, a utilização de uma cidade que você precisa utilizar, Brasil, alguma estratégia que se precise utilizar componentes construtivos, ela vai estar linkada. Ela iria linkar para a possibilidade de utilizar filtros e já se encontrar somente os materiais, os componentes construtivos que atenderiam a norma ou aquela determinada aplicação, né, para esse determinado município. Então, essa aqui é a ideia, né? Hoje a gente está parcialmente implementado, a gente não está com os filtros ligados aqui ainda, né? Nós temos aí, teoricamente, um filtro por zoneamento bioclimático, no caso, seria para mostrar somente os componentes construtivos que atendem ao regulamento, né? No caso, para a etiquetagem de edificações, então indicaria quais são, de acordo com a escolha da cidade, ele mostraria somente aqueles que atenderiam às condições daquela cidade. Porque é o seguinte, para cada condição climática, dependendo do tipo de componente construtivo, existe uma velocidade com a qual a temperatura externa entra, né? Então, a gente chama isso de transmitância térmica, né? Mas, na realidade é isso, é pensar no que esse componente que eu estou escolhendo para a minha edificação vai influenciar na velocidade em que a temperatura externa, né, porque a transferência de calor sempre é do mais quente para o mais frio, ou seja, em que a temperatura vai conseguir penetrar na sua edificação. Então, em relação à transmitância térmica, existem determinados componentes que vão atender o que você precisa ou não. Se você está numa cidade que a diferença entre a máxima temperatura do dia é muito diferente da mínima da noite, então você tem uma amplitude térmica muito grande, você precisa de materiais que atrasem bastante a entrada do calor, porque aí, na hora que você tiver terminado de entrar, já vai estar muito mais frio. Então, você vai conservar o calor à noite e durante o dia você vai permanecer com a temperatura bem inferior à externa. Já para cidades muito úmidas, que tem temperatura máxima e mínima quase iguais, você certamente não pode usar essa estratégia, né, de você ter uma inércia muito grande no componente construtivo, porque mesmo atrasando a entrada da temperatura, você vai criar estufas no período noturno, ou, né, períodos posteriores. Então, são indicadas, então, exemplos, né, de materiais construtivos que atenderiam às necessidades daquele local. Tem vários, e a ferramenta que os meninos estão desenvolvendo vai trazer a possibilidade de, né, inventar muito mais. Hoje ela ainda não está no ar, mas teoricamente seria semelhante ao que já existe dentro do S3E, né, que ela é desenvolvida parcialmente lá, né, com outra necessidade de simulação e não com tantas informações quanto para aqui, mas ela, se alguém porventura também utilizar o S3E, vai conseguir ver o que será o que vai
vai estar disponível aqui. A gente tem essa seção, como a Alexandre estava falando, de equipamentos também. Ela ainda não está com os dados no ar, mas é a seção de tutoriais, né, que a gente tem esse material que foi parte desenvolvida pela Alexandre também e pelo Luciano, né. Espero que surja mais material para a gente tentar compor essa base também, né, deixar a biblioteca mais rica. A ideia é que no futuro a gente vai introduzir novos equipamentos, né? Como fazer a implementação e incorporação de sistemas fotovoltaicos, de repente mini geradores eólicos, uma série de componentes que vão entrando ao longo do tempo, né? O projeto não é uma base estática, mas a princípio vai ter só iluminação, ar-condicionado, e aquecimento solar, né? Inclusive, como o Alexandre comentou, né, a ideia inicial era da gente trazer os materiais comerciais, os equipamentos comerciais que existissem no mercado. Mas existia essa grande dificuldade de não ter uma padronização disso, como o site do Inmetro, para fornecer essas informações. Nós teríamos que criar e alimentar uma base nova para isso, né? Então, era até uma ideia interessante, mas pelas dificuldades técnicas de se manter isso aqui, a gente optou pelos tutoriais também. Mas, eventualmente, ela pode existir se outros serviços disponibilizarem essa base.